Com certeza, você que está diante de uma execução individual, um cumprimento de sentença, uma ação de cumprimento de sentença, já teve a seguinte dúvida. Na hora que eu vou colocar lá no PJ-Calc a data do ajuizamento, eu coloco a data da autuação da execução individual ou coloco a data da ação coletiva? É sobre isso que é a nossa videoaula gratuita de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Dica do Secretário Calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região. E hoje a nossa videoaula gratuita é sobre isso aí, ó. Data do ajuizamento, eu coloco a data da ação coletiva ou coloco a data da autuação da execução individual? Dúvida bastante recorrente, que sempre chega lá nos nossos grupos, nos nossos cursos, né, da mentoria. Tanto é que eu trouxe aqui, ó, a dúvida da nossa amiga Estelane. E eu peguei o nome da nossa amiga Estelane quase que por acaso, porque são tantas dúvidas que são mandadas sobre essa questão, né? Marco, é a data da ação coletiva ou a data da autuação da execução individual? Que eu acabei escolhendo assim meio que ao acaso. Verifiquei lá as mensagens antigas no grupo e a primeira que apareceu foi dela, mas tem várias, que é uma dúvida recorrente e uma dúvida pertinente também, vamos combinar. Principalmente para quem não é do direito. Os advogados aí, o pessoal já sabe, estuda o CPC, Código de Processo Civil e tal, não tem dúvida. Essa dúvida é mais recorrente para quem não é do direito. Peritos que são formados em contabilidade ou então em outras carreiras aí que não se aprofundaram no direito como os advogados. Aqui na dúvida da nossa amiga Estelane, ela até fala mais da questão do cumprimento provisório, da execução provisória, mas o raciocínio é o mesmo. Só que na execução provisória é até mais fácil de entender, porque a execução provisória, lá está na CLT, não lembro o artigo, já vou colocar aqui no card, né? Não lembro de cabeça o artigo, mas vai estar aqui no card. A CLT fala que pode-se abrir uma execução provisória enquanto os autos principais ficam aguardando o julgamento, né? O fim da fase de conhecimento. Por exemplo, foi prolatada a sentença, houve recurso, o processo sobe para o tribunal para o julgamento dos ROs, dos recursos ordinários. E a CLT permite que o autor possa começar provisoriamente a execução através da apresentação dos seus cálculos. E aí segue toda a fase de cálculo normal, o autor apresenta o cálculo, a recontesta ou vice-versa, ou o secretário calculista faz, ou o perito faz, enfim, fase de liquidação normal. Vem para o calculista analisa quais cálculos estão certos e opina por um ou por outro para a devida homologação. O juiz faz uma decisão homologatória, só que essa decisão homologatória ela é especial, ela é diferente, porque ela vai constar que após o pagamento do valor da condenação, seja espontaneamente, seja por meio de penhora, o processo vai ficar sobrestado aguardando o trânsito em julgado dos autos principais. Isso é execução provisória. Nesse caso específico, não há dificuldade, fica mais fácil de visualizar. É autuado um outro processo, obviamente, uma outra numeração, tal qual na execução individual, mas eu acho que na execução provisória fica mais fácil de entender isso do que numa execução num cumprimento de sentença. Então, as dúvidas elas surgem mais em relação ao cumprimento de sentença. Mas, repito, essa lógica vale para a execução provisória prevista lá na CLT e para o cumprimento de sentença também, ok? Que vem de ações coletivas aí. Beleza, gente? Ok, entendido isso, só antes, né, da gente começar, eu não posso deixar de dar os meus pedidos aqui, ok? Primeiro, para você se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida, tá? Ajuda a fortalecer o nosso canal, que você vem com um canal de pesquisa, um canal que a gente vai buscar a fundo as questões. Esse vídeo, por acaso, hoje vai até ser um vídeo bem curto para os padrões do canal, que tem 20, 30 minutos. Hoje acho que não passa de 10 minutos, porque é bem papum mesmo. Não vamos nem abrir o PJ-Calc, mas é um vídeo que você vê que sempre tem jurisprudência, pesquisa e tal. Beleza? Então não deixa de se inscrever, compartilhar. Outra dica aqui é se você quiser algo a mais do que essas videoaulas gratuitas, nós temos a opção de você ser membro do canal. Você pagando uma mensalidadezinha aí de R$ 7,99, uma mixaria, você tem acesso a mini curso, né? E também a videoaulas gratuitas, videoaulas exclusivas para você que é membro, tá? Além das gratuitas, tá? Só para deixar você com água na boca, acabei de postar agora a 7ª aula do curso de súmulas do TST, ok? Que ainda não acabou o curso, vem pelo menos mais umas 2 aulas aí. E também, depois dessa aula aqui, eu vou postar uma aula bem interessante, que é uma liquidação surpresa. Liquidação surpresa, ou seja, eu peguei uma sentença lá, das que eu trabalho, na VT que eu trabalho aqui no Rio, peguei, não olhei o teor, vou liquidar a sentença aqui às cegas. Só fiz uns ajustes
na composição, lá para tirar nome do autor, nome da ré, nome do juiz, nome do advogado, para não aparecer, né? Mas eu não fiz uma liquidação prévia, né? Como a gente faz uma aula, você faz uma liquidação prévia para você dar a aula direitinho. Nesse caso, não, foi liquidação surpresa para mim também, tá? E nessa liquidação surpresa, eu já trago a versão nova do RELIQ, do relatório pré-liquidação. Ok? Já vou postar, a aula completinha vai estar para você que é membro aqui do nosso canal. Beleza, gente? Então, se tiver interesse, só clicar aí, ser membro do nosso canal, menos de R$ 8,00 por mês. Ok, feito os merchans, vamos começar aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre a ação coletiva. Um resumo bem ralé mesmo, tá, gente? Não vou adentrar aqui em questões mais profundas da lei, do jurisprudência sobre o que é uma composição, o que é uma ação coletiva, nada disso. Coisa bem beabá mesmo. Só para quem não é advogado, não fez faculdade de direito, ter uma noçãozinha e nunca mais errar isso, tá? Na verdade, eu ia dar uma dica, eu ia fazer esse vídeo dando uma dica só que eu recebi de um estagiário de direito. Quando eu comecei no TRT, eu atendia no balcão os advogados lá, quando eu comecei, esse estagiário de direito me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E foi assim, foi uma analogia que ele fez que eu nunca mais esqueci, essa questão de execução individual, ação coletiva, data. No final passo para vocês. Eu ia fazer esse vídeo falando só isso. Gente, ó, é isso, acabou. Mas, obviamente, o vídeo ia ficar muito raso, né? E aí eu também, pô, pelo amor de Deus, também não vou fazer um vídeo tão raso assim. Então eu vou trazer um negocinho aqui para falar rapidamente, mas também vai ser bem en passant. Mas no final eu dou essa dica que esse estagiário me deu. Não tem o nome dele, infelizmente, faz muito tempo isso, quando eu comecei lá no TRT. Mas vamos lá. Bom, ação coletiva. É uma ação em que um grupo de pessoas tem interesse em comum e esse grupo de pessoas vai entrar com o processo com uma única entidade. Geralmente, né, a gente vê ações coletivas impetradas por sindicatos, né? Então, você tem um grupo de trabalhadores que tem os mesmos direitos, todos iguaizinhos, né? Os mesmos direitos ali. Aí, para evitar de você ter várias ações individuais, você faz uma ação coletiva só, geralmente os sindicatos entram com essa ação. Principais características aqui, bem raso, tá, gente? Bem rapidinho. Pluralidade de autores, por isso que é ação coletiva. Uma representação adequada, ou seja, os membros do grupo são os representados, né? São representados por esse sindicato. Os interesses têm que ser comuns na causa de pedir. A sentença tem que ser uniforme, uma sentença só englobando todos os substituídos. E isso visa uma economia processual. Isso é uma ação coletiva, autuada normalmente, vai ser julgada numa vara trabalhista, sujeita a recurso, normal, uma ação normal, beleza? A partir daí, essa ação coletiva ela pode ser desmembrada em várias ações individuais. Então, os autores, né, os substituídos dessa ação coletiva podem entrar com as suas ações individuais, e aí é que a gente vem com a ação de execução individual, cumprimento de sentença, né? Qual é o objetivo dessa ação de execução individual? Qual é o objetivo dela? É garantir o cumprimento de uma obrigação, tá? Que é geralmente de pagar, obrigação de pagar, e essa obrigação é nascida, entre aspas, terminologia que eu uso, nascida de uma ação coletiva, por exemplo, ok? Então você tem ação coletiva lá com 200 substituídos, depois esses 200 substituídos podem entrar com ações de cumprimento de sentenças, ações de execução individual, ok? E aí isso aí vai para uma outra vara, distribuído para uma outra vara, um autuado, um outro processo e tal. Só que tudo que vai pontuar, tudo que vai compor essa ação de execução individual vem lá da ação coletiva. A sentença, os prazos, no caso a sentença, as datas, né? Tudo vem lá da ação coletiva, ok? Essa ação de execução individual é só uma continuação daquela ação coletiva que nasceu em outro momento, lá para trás. Beleza. Principais características aqui, a ação de execução individual, ela visa a cobrança de um título executivo, seja extrajudicial, como por exemplo um contrato, ou judicial, como no nosso exemplo, uma ação coletiva. E aí você tem todo o procedimento, né? Tem a citação do devedor, no qual os membros do grupo são representados, você vai ter a penhora e por aí vai, ok? Beleza, então, bem a passando aqui, se você tiver interesse, dá uma pesquisada mais aprofundada, mas eu acho que isso aqui, a dica que eu vou dar para você agora, para você que é leigo no direito, eu acho que é batata. Qual é a dica que eu vou dar, que eu falei que o estagiário falou para mim? Antes disso, só uma dicasinha aqui, não posso perder a chance, né, na hora que a audiência, parece aquele programa, né, para, a hora do merchan, só uma dica aqui, ó, se você quiser fazer parte desse grupo que eu falei, que é o melhor grupo de
de PJ Calc do Brasil. Eu garanto para você que é o melhor grupo de de PJ Calc no Zap do Brasil. Você pode fazer o nosso curso. Então, a opção é você fazer o nosso curso aqui completo de PJ Calc, que, modéstia à parte, é um curso muito bom. E aí você tem acesso durante um ano, que é o período de acesso à plataforma, onde está o curso, de fazer parte dessa comunidade aqui, que é o nosso grupo. E aí tem um detalhezinho, tá? Tem um detalhe. Depois que terminar esse um ano de acesso à plataforma, você continua no grupo. Eu só não vou prestar assessoria particular para você. Acabou o seu prazo de acesso ao curso, acabou o ano, aí você não vai ter mais direito ao acesso ao meu Zap particular para tirar suas dúvidas particulares de cálculo. Mas você não sai do grupo, você continua no grupo. Por isso que o grupo é tão bacana. Tá ok? Beleza? E aí nesse grupo eu presto assessoria, mentoria para os seus trabalhos, para as dúvidas do curso e seus trabalhos pessoais. Beleza? Beleza. Feito isso, vamos à dica que esse estagiário me deu, que ficou na minha cabeça. Para mim serviu. Estava começando o TRT, estava mais por fora que mão de afogado, boiando, fazendo atendimento de balcão com advogados, estagiários super exigentes, eu não sabia nada. Ele falou o seguinte, ele fez uma analogia com o processo físico. Então, a gente sabe que agora, na justiça brasileira, está em vigência o processo eletrônico. Beleza? Então, acabou aquela coisa do cara entrar com uma petição de papel, o processo ser autuado, ganhar capinha, ganhar furador, colocar as peças ali, numerar e tal. Acabou isso. Agora é tudo eletrônico. Existem processos físicos ainda rodando? Óbvio, existem. Mas são execuções que teimam em não se encerrar. Mas a autuação de um processo físico acabou faz tempo, graças a Deus. Mas ainda peguei uma parte disso, óbvio. Peguei. Então, tem toda a parte processual, que diz o Código de Processo Civil e tal, tem as normas, né, dos tribunais e tal. Mas, basicamente era isso. Você vai colocando as peças ali, petição inicial, contra-cheque, carteira de trabalho, não sei o que, contestação, notificação. E aí você vai montando os autos do processo com essas folhas, você ia fazendo, passado, né? Ia montando e cada folha você vai, na parte superior direita, você vai colocando a numeração. Folha 1, folha 2 e com uma rubrica. O servidor fazia isso, era um saco. Às vezes, a ré vinha com calhamaça assim de documentos de prova, que não servia para porcaria nenhuma. Tinha que ficar lá 2, 3 horas, 2, 3 dias furando, colocando lá no processo e numerando. Era um saco. As folhas, tinha a folha de frente com o documento e atrás vazia. Você tinha que riscar a folha de trás, falar em branco, documento em branco e tal. Um saco. Quando chegava a 200 folhas, a gente encerrava o volume. Para não ficar um volume de 5.000 páginas. Não tinha, para ter uma padronização, 200 folhas encerrava aquele volume. Aí fazia uma certidão de encerramento e abria um outro volume. E outro volume, quantos forem necessários até acabar toda a documentação. Então imagina um processo que tinha muita documentação, ele ia ter, 5 volumes. O 5º volume é o mesmo processo. Ou seja, se você pegar o 5º volume para fazer alguma coisa de cálculo ali, você teria que ir lá no primeiro volume, onde estava a petição inicial, onde estava a sentença, onde estava a data de ajuizamento, né? É assim que funciona? Dedução lógica. Isso não tem mais no processo eletrônico, não tem mais volume, é tudo online, não tem mais volume. Mas no processo físico era assim. E aí ele falou, Marco, uma execução individual, um cumprimento de sentença, é como se fosse uma abertura de volume. Imagina dessa forma, é uma abertura de volume, você está abrindo um volume. Então, tudo que você vai pegar numa execução individual, cumprimento de sentença, enfim, está lá no primeiro volume. Qual é o primeiro volume? A ação coletiva. Está tudo lá, a sentença está lá, a data de ajuizamento está lá, as provas estão lá, tal. Quando o camarada entra com uma execução individual, ele traz essas cópias e coloca na petição inicial da execução individual, do cumprimento de sentença, da ação de cumprimento de sentença. Ele coloca as cópias ali, até porque o processo ele é distribuído por uma outra vara totalmente independente da ação coletiva. E aí imagina, o servidor teria que ir lá por exemplo, eu estou na 59, a ação coletiva está na 13, na vara 13. Aí eu teria que descer lá na 13. Fulano, dá para tu me prestar aqui a ação coletiva para eu dar uma olhadinha? Não, ele já coloca as principais peças nessa execução individual. Tem todo o procedimento do Código de Processo Civil e tal, mas não vou entrar nesses detalhes. Mas só vocês entenderem a analogia. Pensa que a ação de execução individual ela é como se fosse um volume aberto de uma ação coletiva. Então você vai precisar ir lá na ação coletiva e pegar todos os dados dela para você poder fazer sua apuração. E aí inclui o quê? A data do ajuizamento.
ok? Obviamente, como eu falei, na petição inicial, o autor tem que informar todos esses dados. Tem que trazer cópia da sentença da ação coletiva, do acordo da ação coletiva, e para o máximo de informações possível para você ter parâmetros ali para analisar os cálculos. Mas, e aí, respondendo a pergunta, né? A pergunta é, mas afinal, qual é a data que eu coloco? Você vai colocar a data do ajuizamento da ação coletiva. Beleza, gente? Essa é a resposta. Então, não esquece mais. Ação individual, cumprimento de sentença, execução individual de uma ação coletiva. Aí você vai pegar lá na sua ação, na petição inicial dessa execução individual, os dados da ação coletiva, vai copiar, vai ver, e o ajuizamento, que é a resposta mais específica da nossa questão, a resposta é ajuizamento da ação coletiva. Não vai mais esquecer isso. Beleza, gente? Então, ok. É isso. A aula é só sobre isso. Falei que ia ser bem rápida, bem tranquila. E a gente fica por aqui. Não vai mais esquecer isso. Bom, recadinhos finais, só para reiterar aqui para vocês dar aquela fortalecida aqui no nosso canal. Não deixar de se inscrever, de compartilhar nossos vídeos. Dar aquela força pra gente aqui, que a gente merece, né? A gente merece. E aí, os 2 recadinhos finais. Quiser aulas exclusivas, seja membro do nosso canal, só clicar em Seja Membro. E se quiser ter uma assessoria, ter um curso excelente de PJ Calc e uma mentoria especializada, única, eu reputo aqui no ordenamento aqui dos pessoal que dá aula de cálculos trabalhistas, eu reputo essa nossa mentoria aqui, bacana, exclusiva, você acessa o nosso curso completo. Tá ok? É isso. A gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.